Então vamos lá, gente. Então aqui você também pode deixar sua pergunta, sua dúvida sobre o aprendizado de constelação familiar. E diz assim, Rafael, eu estou com interesse, eu quero começar a estudar isso. Primeira coisa, gente, quando eu comecei a estudar, Rafael, comecei a estudar constelação, eu não tinha interesse em ser constelador, tá? Esse foi uma das primeiras observações que a gente tem que ter. E a grande maioria, e isso que eu participei da escola do Nelson Teston, depois participei da Hellinger Schul, participei de outras escolas pelo mundo aí, né, com cursos mais rápidos, assim, e a grande maioria das pessoas relatam isso. Não tinha interesse em ser constelador familiar, mas eu queria aprender a filosofia sistêmica, aprender sobre isso. E eu confesso para vocês que no meu início também foi assim. Tá? No início desse movimento, desse processo, eu disse, eu quero aprender sobre as leis sistêmicas e os comportamentos. Eu me lembro que chamava muita atenção, a primeira vez que eu vi um constelador trabalhar, que foi o saudoso professor Nelson Teston, eu dizia assim, como que ele faz isso? Né? Como que ele trabalha com isso? Como que ele faz isso? Como que ele faz essa leitura de campo? E mais, né? Como que certas palavras, certas frases impactavam de um jeito que a pessoa não conseguia nem falar, nem verbalizar. E dentro da minha experiência na constelação, né, eu comecei a entender e compreender que tinha algumas palavras, frases e algumas questões que realmente as pessoas bloqueiam. Por exemplo, tu diz assim, olhe para essa pessoa que está à sua frente e diga eu te amo. A pessoa às vezes bloqueia, ela não consegue dizer eu te amo. Olhe para essa pessoa que representa seu pai e diga eu te aceito como você é. A pessoa bloqueia, ela bloqueia. Então, eu comecei, né, a minha primeira curiosidade foi dizer assim, como que eu vou ajudar meus clientes e como que eu posso identificar realmente os bloqueios deles, né, esses bloqueios deles. E a constelação começou nesse movimento. Tá? Então, para que vocês entendam, o primeiro movimento, quando a gente olha para a constelação familiar, a grande maioria das pessoas querem estudar constelação familiar primeiro para entender os bloqueios internos, os seus próprios bloqueios internos, e também depois começar a ajudar outras pessoas. Por que isso é fundamental e é o primeiro passo? Porque você só consegue apoiar o outro verdadeiramente se você tem aquilo curado em você. Só conseguimos levar o outro a algum lugar se nós já fomos até esse lugar. Tá? Essa é o contexto, ok? Não tem como eu falar para vocês assim, olha, vamos viajar para Tóquio e eu vou mostrar tudo de Tóquio para você. E aí tu vai dizer, que legal, tu já foi para Tóquio? Não. Aí tu vai dizer, como assim tu vai mostrar tudo de Tóquio se você nunca foi para Tóquio? Né? Não tem como, não vai fechar a história. Então, o primeiro movimento de estudar constelação é um movimento de olhar para as suas questões. Então, a grande maioria das pessoas buscam a constelação primeiramente para isso. Segundo momento, aprender as aplicações, né, ou as maneiras de trabalhar com as constelações familiares, que é como que eu vou trazer aqui para vocês. A constelação, primeiramente, né, ela tem ela anda, né, por várias linhas de trabalho, por algumas linhas de trabalho. As teorias sistêmicas, né, algumas dinâmicas, digamos assim, quase xamânicas, né, umas dinâmicas africanas, mistura alguns conhecimentos de PNL e hipnose, ela mistura alguns conhecimentos de psicoterapia, né? Ela mistura alguns conhecimentos da própria psicologia. Então, a constelação, né, ela tem muitas vertentes, ou digamos assim, ela foi se moldando até chegar a essa constelação estruturada que nós temos hoje. Né? Então, como começou a constelação, primeiramente? A constelação ela começou os primeiros movimentos lá em 1970, né? Então ela já era amplamente estudada, né, por Virginia Satir, uma terapeuta norte-americana, e que já usava dinâmicas sistêmicas. Tá? Depois ela foi se tornando a constelação a partir de Bert Hellinger, mas ela já fazia dinâmicas sistêmicas. O que eram as dinâmicas sistêmicas?
ela fazia processos de ancoragem. Então, qual que era o processo de ancoragem? Se colocava uma pessoa com um tema, ou com um assunto, ou com alguma dificuldade, e se colocava à frente dela uma outra pessoa, né, para que representasse essa pessoa que ela tinha problema, essa pessoa que ela tinha dificuldade. Então se colocava à frente, essas duas à frente. E aqui, né, pedia para aquela pessoa, uma pessoa simplesmente parava, e a outra parada ali, né? Estou representando o pai, essa pessoa tem dificuldade com o pai. Ela estava simplesmente parada na frente dela, né? E a outra pessoa estava ali de frente ao pai. Aqui, né, se entendia que era simplesmente uma representação, né? Tem algumas abordagens da psicologia que se chama psicodrama, que trabalham algumas questões assim, né, meio parecidas, tá? Mas se entendia, se compreendia o quê? Que estava aqui essa pessoa simplesmente como se fosse um poste, né? Como se fosse uma estátua parada, uma âncora ali, né? E aqui, né, a pessoa que estava trabalhando naquele sentido. Então, por exemplo, o terapeuta ia dizer assim, fale, né, para o seu pai o que você queria falar para ele. Porque você me abandonou, porque você me deixou, e blá, 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 né? Falava aí as suas dores e pronto. Então, começou nesse movimento, né, esse primeiro movimento. Então, começou, né, nesse movimento, era uma ancoragem, né, simplesmente uma ancoragem. A outra pessoa estava somente ali, né, estando, né, tipo aqui, não, vou representar teu pai, vou te ajudar aqui, né, e o terapeuta conduzia, facilitava esse movimento para que a pessoa expressasse alguma dor, expressasse algum ressentimento, expressasse alguma mágoa, e era mais para expressar mesmo, né, como se, digamos, existem técnicas, né, que você escreve uma carta, se você quer expressar algo para uma pessoa, era mais ou menos essa mesma ideia, né, de expressar algo. Então a constelação ela começou com isso, com ancoragens, com essa ancoragem. Essa é o primeiro, seria parte quase da constelação clássica, tá? Era uma ancoragem, algo simples. Só que começaram a perceber, né, os facilitadores, os estudiosos começaram a perceber que a pessoa, né, que estava ali representando, só estava ancorando, né? Só estava ancorando. Antes se entendia que o quê? Ela não tinha influência nenhuma. Ela não tinha a informação. Se entendia que ela só estava ali por estar. Eles começaram a perceber que essa pessoa relatava sensações que não eram dela. Que, por exemplo, está ali, tem uma sala, um grupo, vamos fazer uma ancoragem. Eu estou bem, estou tranquilo. Não estou com vontade de chorar, não estou triste, não estou nada. E aí, o terapeuta vai trabalhar com uma pessoa que tem problema com o pai. Eu estou bem, Rafael, estou bem. Aí, o terapeuta chama o fulano de tal. Aí, o fulano de tal diz assim, olha, eu tenho problema com o pai. Ok, então vamos achar alguém que vá ancorar o seu pai para que você expresse aí a sua dor, o que você está sentindo. Ok, era assim que começou. Aí vem a pessoa, né, ele disse, Rafael, estou super bem. Aí eu fico de frente para a pessoa, de repente, deu uma palpitação, deu uma taquicardia, deu vontade de se afastar, deu vontade de olhar para algum outro lugar. E aí começou a dizer assim, nossa, eu estou sentindo alguma coisa aqui, diferente. Então, como bons pesquisadores fenomenológicos, né, não buscaram explicar, buscaram somente estar atentos ao que estava acontecendo. Olharam-se para aquela cena, olhou para aquela cena e disse assim, ok, fale mais o que acontece aí. Conte mais o que acontece aí. E a pessoa que estava fazendo a dinâmica, a outra pessoa não conhece nada do pai da outra, não tem nem noção. Quem é o pai, se está vivo, se está morto, se é querido, se não é. E às vezes conhece, às vezes a gente conhece uma pessoa aí do lado de fora é uma coisa, do lado de dentro, dentro de casa é outra. E aí aquela pessoa que estava fazendo a dinâmica dizia assim, realmente, meu pai se comporta assim. Realmente, meu pai relata isso. Realmente, meu pai teve tal coisa. Então, teve uma evolução desse movimento. O terapeuta, os primeiros terapeutas, a serem mais fenomenológicos, disse assim, vamos, então se movimente. Se você tem vontade de expressar algo, você que está aqui também de âncora, tem vontade de expressar algo, se movimente, expresse.
E aí começaram a perceber as expressões. Começou a se expressar. E começou a ter movimentos. E aí, a partir de então, tem um fato histórico que a constelação começou a se chamar constelação mediúnica, né? Ou constelação medial, porque não sabia se explicar o porquê que essas pessoas sentiam. Não sabia explicar. E aí esse foi o momento em que a constelação começou a se afastar das terapias convencionais. Quer dizer que a psicologia se tornou cientificamente comprovada, né, em 69, né? Então, antes disso, também tinha lá suas dificuldades, né? Mas antes de 69, né? Depois de 69, foi considerado como cientificamente comprovado. Mas aqui ela se afastou. Aqui ela pegou um outro caminho, a constelação, né? Ela começou a pegar outro caminho, que ela começou a participar do fenômeno, né? Começou a participar do fenômeno, né? Começou a ter esse movimento. E no momento que começou a participar do fenômeno, né, começou a sair aqui, né, dizer assim, não precisamos mais ficar ancorados, né, paralisados aqui, começou a se transformando na constelação medial. E esta constelação medial começaram-se o quê? A ter muito mais curiosidade dos pesquisadores e do mundo terapêutico. E aqui que começa, né, Bert Hellinger, o grande trabalho de Bert Hellinger. Então começou a perceber o que acontecia no campo. Simplesmente no campo informacional. O que é o campo informacional? As informações que vêm, eu interpreto. Né? Ou eu me coloco, interpretar é difícil, tá? Eu me coloco à disposição disso. Né? Nota, aqui notamos que o pai se afasta, notamos que o pai chegou perto. Só observação. Sem interpretação, desculpa, corrigindo, né? Não tem a interpretação, porque quem estuda constelação vai entender que a interpretação é pesada. Tá? A interpretação sempre tem contextos pessoais. Ok, começou a esse movimento mediúnico, né? Digamos assim. Começou aqui, se afastou um pouco da terapia tradicional, da psicoterapia, ou da parte mais, entre aspas, científica. Porque não tinha como comprovar o fenômeno, né? Isso eu já falei em outra live. Não tem como comprovar o fenômeno. Fenômeno não se explica. Fenômeno se observa e se vivencia, né? Então, foi aqui, né? Explique como é que o Messi joga a bola do jeito que ele joga. Não explica. Não tem como explicar. Não é cientificamente comprovado. Como é que você vai comprovar como o Messi joga a bola do jeito que ele joga? Não tem como. Não tem um início A, B, C ou D. Não tem você começar por aqui. Não tem uma metodologia para ter jogadores igual ao Messi. Não existe. É um fenômeno. Né? Então, por isso que o Messi não é comprovado cientificamente. Né? Então, falando de fenômenos, né? Levando para essa metáfora de que uma pessoa muito boa em algo é um fenômeno. Tá? Então, ok, ela começou a fazer esse movimento. Então, a partir desse movimento, começou o quê? A ter as observações. Começou a existir as observações. E nessas observações, começamos a compreender, né, os pesquisadores, principalmente dentre eles o maior conhecido até hoje é Bert Hellinger, começou a entender e compreender como acontecia no campo sistêmico. Por exemplo, está aqui o pai, está aqui a pessoa. Tinha um movimento. Talvez a pessoa se aproximava, sorria do pai. Colocava-se, então, a mãe. Pronto, colocava-se a mãe. Notava-se que, quando a mãe chegava, o pai se afastava do filho, ou o filho se aproximava da mãe. Um exemplo. Tá? Um exemplo. Tem milhões de dinâmicas. Podia ser que todos se abraçassem, podia ser que alguém começasse a chorar, não sei. Muitos movimentos. Mas naquele movimento começou a perceber o quê? Que a mãe se aproximava. Ou que o filho se aproximava da mãe e o pai se afastava. Aí eles perguntavam para o cliente. Né? Aqui começou a entender e compreender o que acontecia naquelas dinâmicas. Então se perguntava para o cliente. Tu viu? Né? Tu observou aqui que quando nós colocamos a tua mãe, você se afastou do seu pai e a sua mãe se aproximou de você? Vocês ficaram lado a lado? Você percebeu essa dinâmica? Percebi. Ok. Do que vem isso? Olha, meu pai e minha mãe, sei lá, se separaram e minha mãe sempre passou muitas dificuldades depois dessa separação. E aí começou, ok, então observamos aqui, né? Observamos aqui o que acontece nesse movimento, né? Separação,
Com essa separação, você foi para o lado da mãe. Ok, sem interpretação. Sem zero interpretação, só o movimento. E aí a pessoa diz assim, então eu me aproximei mais da mãe, né? Me aproximei mais da mãe, porque quando meu pai se separou da minha mãe, ok, eu fiquei mais ao lado, sou o filho, o homem. E aí começamos a quê? Os pesquisadores das constelações começaram a entender as consequências disso. Ainda não sabemos as consequências. Então, ainda não sabemos as consequências, mas quais são as consequências disso? Então, primeiro movimento. Vamos identificar as consequências. Aí a pessoa diz assim, o que atrapalha a tua vida? Aí, talvez, ela vai trazer alguma queixa dela. Agora, nós vamos olhar as consequências. Sei lá, eu não consigo ir bem no trabalho. Eu não consigo ir bem no trabalho, né? Ou não consigo me relacionar direito. Algumas consequências. Ok. Então, começava a se anotar. Consequência analisada nessa dinâmica de que se aproximava da mãe e se afastava do pai. Dificuldade de trabalho, dificuldade de se relacionar. E então, a partir disso, começou a se catalogar, começou a se observar os fenômenos. E começou a identificar similaridades. Similaridades. E cada uma no seu contexto. Cada uma no seu contexto. Algumas mais no trabalho, outras mais na saúde, outras mais no dinheiro, outras mais no relacionamento. Pela mesma dinâmica, algumas pessoas tinham mais contexto. Então começou a se observar, frente ao que o cliente trazia de dores na vida dele, começou a se perceber isso. Então a constelação aqui começou a se abrir, né, para as observações fenomenológicas. Observações fenomenológicas. E aí se criou, então, as constelações clássicas. O que era a constelação clássica? A constelação clássica era um movimento em que se trazia várias pessoas. Né? Vocês já devem ter acompanhado grupos de constelação. Então, a constelação clássica, que hoje é conhecida como clássica, né? Tem a constelação estrutural também, que o constelador, o facilitador é mais atuante, né? É um pouco mais atuante. Ele trabalha com algumas outras dinâmicas, um pouco mais, que a gente fala, estruturais, né? Para trabalhar o emocional da pessoa. Então, isso muitos treinadores, né? Por exemplo, Wendel Carvalho, Paulo Vieira, né? Nos treinamentos deles, eles utilizam muitas técnicas sistêmicas de constelação clássica, né? Então, de constelação, desculpe, estrutural. Então, por exemplo, a pessoa vai dizer assim, eu não consigo prosperar. Daí, aí o facilitador diz assim, ancore 5 coisas que te bloqueiam. A minha relação com meu pai, o meu medo de perder dinheiro, uma doença e morar no lugar errado, sei lá, né? Ou não ter estudo. Aí diz assim para a pessoa, então me segure, né? Todo mundo segurava essa pessoa, colocava alguém lá para representar o sonho, né? E fazia um movimento de tentar se livrar das amarras, e depois faz uma integração das amarras e vai para o sonho, né? Isso nada mais é do que uma dinâmica, tá? da constelação estrutural, tá? Então muitos usam essas dinâmicas. A constelação clássica começava a se perceber os efeitos. Por isso que a constelação ela é ela é bem impactante, né? Bem impactante, porque quando a gente coloca assim, olha, ok, nós colocamos aqui a sua mãe perto do seu pai e você, e alguém para te representar, nós observamos que o seu pai virou as costas para sua mãe. Né? É por isso que ela é bem impactante. E você fica ao lado da mãe. E aqui você está encarando o pai, está brigando com o pai. E a pessoa diz assim, não, eu não estou brigando com o pai. E daí começa a entender por que ela é mais impactante, porque a pessoa começa a se identificar, começa a ver os dilemas que ela tem ocultos no sistema. Então a constelação começou a ter essas dinâmicas no qual o facilitador trazia vários personagens na vida dessa pessoa. Vários e vários personagens. Então, o que acontece, né? Então, por exemplo, tá eu e você aqui numa sala, nós estamos conversando, estamos tomando um café. Resolvemos ir numa cafeteria, eu e você, e vamos tomar um café. Então, eu e você, nessa dinâmica, eu, Rafael, e você que está do outro lado, nessa dinâmica, nós estamos conversando sobre algo, sobre algum assunto em comum, sobre alguma questão que, obviamente, que é um assunto em comum, sobre alguma visão que a gente tem, a gente está trocando um assunto. Se nós convidarmos uma terceira pessoa, vai mudar, né? Vai mudar o assunto, vai mudar a dinâmica, vai mudar a energia ali daquela mesa.
Se nós convidar uma quarta pessoa, vai mudar a energia também. Se nós convidar uma quinta pessoa, vai mudar a energia também. Por isso que quando tem constelações com muita gente, né, é uma confusão só. É uma confusão só, porque daí o facilitador já vai ter que pôr um crachá nas pessoas para saber quem é quem. E também tem muita gente ali, tem muita informação. É a mesma coisa que um almoço de domingo. Né? Um almoço de domingo lá tem de famílias, né? Aquelas famílias que fazem o almoço de domingo, tem várias, né? Várias pessoas, 30 pessoas lá. É diferente quando tem almoço de 2. É muito diferente. Tem música, tem som, tem criança gritando, é diferente da família. Então, a gente coloca aqui vários elementos. E aí vai se observando, foi se observando como é essas relações. A constelação é a ciência das relações. A constelação é a maneira de que você tem para que, alinhando suas relações, o fluxo de amor na vida possa retornar, possa voltar. Tá? Então, foi assim, nesse contexto histórico que a constelação começou a se estruturar. Então, e sempre catalogando. Bert Hellinger foi, cara, é gênio. Ele foi catalogando tudo que ele observava. Então, em algum momento ali, depois de 10, 20 anos dele estudando, ele já sabia as dinâmicas. Por isso que ele era tão, dizia assim, tapas sistêmicos, né? Alguns dizem chineladas sistêmicas, outros dizem pancadas sistêmicas. Porque Bert Hellinger já sabia, vinculado a várias experiências de situações iguais, o que acontecia naquilo lá. Né? Então, por exemplo, uma dinâmica da mãe que fala mal do marido, do ex-marido. O que acontece com os filhos, né? De tanto observar, nós já sabíamos o que acontecia. Já sabemos o que acontece. Então, a partir disso, foi se estruturando. E a constelação, ela foi tendo essa maneira clássica, e Bert Hellinger começou a abrir mais o campo. Daí aqui Bert Hellinger se separou, né? Teve a parte mais estrutural da constelação, teve a parte mais da parte medial da constelação, daí teve a constelação clássica, né? E aí aqui daí começou a ter a constelação, as novas constelações que Bert Hellinger começou a chamar. Que é o momento que ela meio que se afasta da constelação clássica, que é uma outra evolução das constelações, através de Bert Hellinger, tá? Através do contexto de Bert Hellinger. Então, aqui, Bert Hellinger começou a deixar o campo, né, atuar mais livremente. E começou a se observar, né, os efeitos, né, os grandes efeitos no todo, no sistema. Né? Aqui ela se tornou muito mais espiritual no meu ponto de vista. Tá? No meu ponto de vista. Muito menos interpretativa e muito mais espiritual. Ok, daí a gente vê um monte de tipos de constelação. Você já deve ter visto constelação com bonecos, já deve ter visto constelações online, você já deve ter visto constelações em grupo, você já deve ter visto movimentos que parecem constelação, sei lá, na casa espírita, nos treinamentos vivenciais aí de grandes treinadores, em dinâmicas de olhar para a mãe em palestras, né, de olhar para um colega e dizer, você vai ser minha mãe, em palestras. Você já deve ter começado a observar, né, já pode ter começado a observar várias dinâmicas, né, várias questões. E o que é tudo isso? Né? E o que é tudo isso e como que eu posso utilizar isso na minha vida? Né? Como que eu posso utilizar isso na minha vida e na minha profissão? Né? Primeiro, você precisa estudar, né, saber o básico das coisas, para depois ter a... Só um pouquinho, gente. Tá dando um bug aqui. Estão me ouvindo aqui no Instagram? Aqui, agora foi. Então, nesse processo, né, na água que o pessoal trouxe, então, nesse processo, precisa compreender algumas questões, alguns entendimentos. Tá? A constelação, então, ela tem essa parte mais estrutural, tem essa parte mais... a parte muito mais estrutural, que é a parte com bonecos, com água, com âncoras, com papéis. É a parte mais estrutural. Ok? Então, a constelação com âncoras, com bonecos. Então, por exemplo, eu utilizo. O constelador, ele usa as ferramentas, né?
Melhor é aquilo que vi até com cavalos. Eu faço com cavalos também. Então, aqui, ó, é estrutural. Né? Então, aqui a pessoa, olhe para sua casa. Né? Então, que é estrutural. Então, por isso que muitas pessoas utilizam a constelação com bonecos. Então, nessa constelação com bonecos, que é estrutura. Por que é estrutura? Por que é estrutura? Porque o boneco não tem sentimento. Não tem sentimento. Né? Então, a partir desse momento aqui, né, ele começa, monte a sua família. Monte a sua família. Quem tem leitura de campo, e na Masterclass eu vou mostrar para vocês como funciona, eu vou pedir para vocês montarem a família de vocês, eu consigo ler, né, ler, entre aspas, o campo, tá? Através simplesmente do movimento, no movimento que vocês foram fazendo aí, tá? Então, aqui é estrutural com pessoas, cadeiras, eu utilizo cadeiras. Nossa, já vi marmanjo, cético, prefeito, olha só, né, com poder elevado, né, chorar na frente de uma cadeira, de soluçar, né, soluçar na frente de uma cadeira. Então, porque tem o preparo do terapeuta, do facilitador, né, chorar na frente da cadeira ali. Então, ali é a parte mais estrutural. Então, por isso que utiliza essa constelação. É um dos primeiros movimentos da constelação, tá? Estruturais. Outro movimento, outro tipo de constelação é o diálogo sistêmico. É o diálogo sistêmico, no qual você convida a pessoa para fazer uma visualização. Né? Então, vamos lá, feche seus olhos. Imagine que você tem aí na sua frente seu pai, sua mãe, e perceba como você se sente. Então, ok. Já li que algo sobre a constelação, o quão é polêmica a constelação. Pode pôr, a constelação é muito polêmica mesmo. Tem muitas controvérsias. Já vou te falar por que dizem isso. Ok. Às vezes são narrativas, tá? Narrativas, mas já falo sobre isso. Tem uma live que eu falo muito sobre isso aí. Então, aqui, nesse processo, nós trabalhamos a constelação o quê? Na meditação, alguns chamam de constelação na imaginação. Tá? São maneiras de você trabalhar ou ressignificar aquele assunto. Existe outra maneira, da pessoa sentir o campo, que também é uma parte estrutural. Então, por exemplo, escrevemos num papel, a pessoa tem um dilema, por exemplo. Ela tem um dilema. Eu quero... como eu me sinto, sei lá, vou pôr um dilema aqui para papéis. Uma parte de futuro. Ela tem um dilema, não sabe como tomar uma decisão, e sei lá, ela tem dúvidas entre 2 apartamentos. E aí ela coloca apartamento número 1, apartamento número 2. E ela sobe no papel e sente, aqui eu me senti bem. No outro, aqui eu me senti mais pesado. Então ela já tem a resposta de qual apartamento ela vai escolher. Né? A preferência é sempre pelo que se apresenta. Sempre pelo que se apresenta. Então, assim, aqui a Ana me pediu, né? Você tem alguma preferência de tipo de constelação? A que se apresenta, né? Eu gosto muito de trabalhar em grupo, porque eu acho que a constelação trabalha, os aprendizados sistêmicos, eles servem a muitos. Então, às vezes uma grande cura de uma pessoa ali também é a oportunidade de várias pessoas estarem se curando, né? Então, a constelação serve a muitas pessoas. Eu, Rafael, em algum momento, vai ser logo, vou trabalhar somente em grupos. Não vai ter mais a opção individual. E aí tá. Vamos ter, então, as constelações individuais, que a gente utiliza âncoras, bonecos. Que a pessoa vai, traz seu tema e apresenta-se, né, com os bonecos, se monta o campo sistêmico com bonecos. Então, pode ser feita a constelação tanto imaginativa, tanto a constelação com bonecos, tanto a constelação na água, que também é bonecos, né, e ali tem o entendimento de que os bonecos se mexem, né, porque sempre foi pensado nisso, os bonecos não se mexem. Então, já teve alguns trabalhos, grandes trabalhos aí, da Vera Bassoi, acho que é uns belíssimos trabalhos, eu só vi
colegas meus que trabalham, que ela tem um campo que se mexe, né, que os bonequinhos se mexem, e também a constelação com água, na água, tá? Essa constelação na água também, né, vai trabalhando que os bonecos se mexem com isso. E aí, a partir disso, né, Bert Hellinger não trabalha com bonecos, né, Bert Hellinger não trabalha com âncoras, trabalha com pessoas, né, trabalhava com pessoas. A escola de Bert ensina a trabalhar com pessoas. E aí existe o movimento, sim, das novas constelações, que daí é um movimento somente em grupo e pessoas, né, os movimentos mais fortes, impactantes, que são imagens que vai sendo trabalhadas, tá bom? Então, todos esses movimentos são aprendidos. Existe o movimento com os cavalos, que é um movimento que depois dessas vertentes da constelação, muitos outros pesquisadores foram trabalhando outras linhas. Com os cavalos é uma linha muito mais espanhola, que começou a se utilizar a leitura de campo informacional dos animais, que funciona perfeitamente, né? E a partir dessa leitura de campo informacional das pessoas, também das pessoas, nós começamos a observar, né, como que funciona o campo fenomenológico e as derivações dele. Então são essas as aplicações. Temos as aplicações do diálogo sistêmico. O que é o diálogo sistêmico? Eu aprendo todo o conteúdo sistêmico, todas as observações sistêmicas, e quando eu estou conversando com a pessoa, eu tenho uma abordagem sistêmica. Uma abordagem sistêmica. Eu estava me recordando um exemplo de diálogos sistêmicos muito aplicados nas profissões, dentro das empresas, dentro do direito, dentro das mediações e dentro da educação. Dentro da educação. Diálogos sistêmicos. Veja só, eu estava me recordando outro dia do... Estava entrando meus pais moram no interior. Entrei na estrada, meus pais moram no interior, entrei na estrada de chão e tinha barro, assim. Eu falei para minha mulher, para a Elisângela, falei assim, olha, aqui eu caminhava, né, tudo para pegar ônibus aqui nesse ponto, tinha que acordar às 6h30 da manhã, acordava 6 horas, 6h30 tinha que estar lá no ponto. Já. Então, daí eu vinha caminhando, e às vezes vinha por dentro dos potreiros ali para não sujar os pés, mas enchia de barro. E eu me lembro que eu chegava cheio de barro na escola e os professores brigavam comigo. Né? Brigavam comigo, tinha uma professora que brigava comigo, e ela me chamava de relaxado. Ela dizia assim, tudo bem ser pobre, mas não precisa ser porco. Né? Porque chegava os tênis, tinha barro, né? Imagina uma criança de 7 anos, colocava os pés na carteira, tinha aquelas barras, né? E aí o barro começava a secar, começava a cair no chão. Né? Então ela dizia, pode ser pobre, mas não precisa ser porco. Né? Concordo com ela nesse ditado, mas discordo de todo o contexto. E aí, o que acontece? Essa professora ela não tinha um diálogo sistêmico. Porque o que seria um diálogo sistêmico? Ela poderia entender e compreender, né? Primeiro a gente chama de empatia isso, né? Da onde que aquele aluno vem. E ela poderia dizer assim, eu entendo, né? Eu compreendo que você mora no interior, porque daí o que acontecia com o aluno, né? Qual o efeito disso? Os outros colegas que moravam na cidade davam risada, e aqui ocorre o quê? Um envergonhamento. Né? Então, essa professora sem preparo para lidar com esse aluno pode ter causado alguns danos emocionais. Veja. E causou. Nossa. Tive muitos problemas de acne, né? Aqui, ó, tem até buracos. Isso aqui é imagem, né? Imagina. Problemas de imagem, de imagem. Então, né, não só ela, outras dinâmicas, né? Mas ela soma-se a todas as outras dinâmicas. Então, aqui, né, se encolheu. Se ela tem uma abordagem sistêmica, ela poderia dizer assim, eu entendo, eu compreendo que você vem do interior e que lá tem barro. E eu concordo com a sua realidade. Né? Quais opções nós temos? Você chegar e limpar os tênis no banheiro. Você pensar em alguma alternativa para não sujar os pés, tanto os pés. Ou você trazer talvez uma sandália, um chinelo e utilizar na sala de aula. E ainda reforçar para os colegas, né, que ele está sendo, olha só, como ele vem do interior, tem tantas dificuldades e ainda pensa no bem de todos. Então aqui nós temos um diálogo sistêmico, temos um professor mais sistêmico, temos um educador muito mais sistêmico.
O diálogo sistêmico muito utilizado também no direito, né? No direito. Uma pessoa sem diálogo sistêmico chega lá e diz assim: porque este homem abandonou a família, porque este homem deixou faltar tudo para essa mulher, porque aqui nessa guarda não pode ficar com ele. Ou porque esse patrão foi péssimo, ou porque foi analogia à escravidão. Né? Se teve, faça, né? Se não teve, né? Cuide. Então, o advogado que tem a postura sistêmica é muito mais aberto a acordos. Né? A pessoa que não tem abordagem sistêmica, né? E tem um perfil litigioso, vai ser mais acusativo. Esse vai bloquear o sistema, vai bloquear os acordos. Então, o diálogo sistêmico é utilizado muito também no direito, por juízes. Hoje já sabem diálogos sistêmicos. Já sabem, dizendo, ok, a senhora não quer que o seu marido chegue mais perto dos seus filhos. Você sabe as consequências disso? As consequências disso é isso. Ele vai ter uma abordagem sistêmica para falar as consequências para essa mulher. E esta mulher, essa mãe, ou esse pai, sei lá, tanto faz, tá? Vai talvez repensar a postura dela. Se ela não repensar, depois, ok, a vida dela, e os efeitos são os efeitos, ok? Então, aqui a gente começa a perceber qual o diálogo sistêmico, tá bom? Então, nós temos abordagem em várias áreas. Quando você vai fazer um movimento com o seu cliente, por exemplo, é um vendedor, você tem um diálogo sistêmico. Quando você está no RH, você tem o diálogo sistêmico. Então, você aprende os diálogos sistêmicos. Você é treinador. Eu quero treinar equipes. Você vai ter dinâmicas sistêmicas para lidar com grandes grupos. Só que, claro, você vai precisar aprender, né, a ressignificar. Por isso que você precisa aprender constelação. O que tu vai fazer com essa informação? Então, tem um cabelo fora do lugar aqui. O que você vai fazer com essa informação? Vou fazer o quê? Precisa saber o que tu vai fazer com a informação. Descobrir que alguém tem problema com o pai é fácil. Quero ver tu ressignificar aquilo e saber qual que é a postura e a informação correta. Por isso que se estuda a constelação, que é o grande, né? A grande questão. Aqui, a Isa aqui. A constelação é muito polêmica. Por que dizem isso sobre as constelações? Porque não querem enxergar. Né? Porque brigam com o contexto. Porque querem politizar. Porque tem também profissionais que misturam as coisas, que não têm uma boa postura, que não estudaram a constelação profundamente. A constelação é tão profunda que não tem como se aprender ela em 2 finais de semana. Não existe. Porque o mais importante da formação não é nem as dinâmicas ou como você pode trabalhar, mas sim a tua postura frente aos problemas. E a identificação. A constelação é muito polêmica porque também ela mostra as dinâmicas ocultas. E como as dinâmicas ocultas, muitas pessoas não sabem que aquilo acontece, algumas pessoas não imaginam que aquilo acontece, ou discordam de que essa dinâmica está atuando, eles ficam bravos, principalmente as vítimas. Pessoas que vão fazer constelação familiar, por exemplo, no contexto de vítima, saem com raiva dos consteladores. Tá? Porque a vítima ela busca aliados, ela não busca cura, resolução, ela busca aliados. Então, por isso que a constelação é muito controversa, principalmente para quem é aliado de vítimas. Né? Então, e aí falam, né, da constelação, algumas pessoas falam, estão dizendo que é culpa da mãe e do pai. Né? Primeiramente, que uma pessoa que utiliza a palavra culpa, ela não tem a mínima noção de constelação familiar. A culpa é um sentimento exclusivo dos seres humanos. Dos seres humanos, tá? Os animais não têm culpa. Tu já viu algum cachorro com culpa? Ele te morde, fica dentro, brigou com ele, ficou com medo, tá? Ele ficou culpado. Fala, não, ficou com medo. Se você voltou, ele tem o cachorrinho, depois ele tá, 2 horas depois, 1 hora depois, 5 minutos depois, ele já tá badando o rabo. Então, culpa é um sentimento exclusivo dos seres humanos. Só nós temos essa dinâmica. Tá?
Linha sistêmica, abordagem sistêmica tem todo o planeta. Primeira coisa, entendimento de como funcionam as abordagens sistêmicas e os esquemas relacionais. Então, primeira parte, que alguma pessoa que diz assim, me falaram que a culpa é minha lá na constelação. Bom, ela interpretou isso. Se é um constelador muito bem preparado, ele não falou que é culpa tua. Porque não existe culpa. Existe dinâmicas e existe, né? Eu acho que é só dinâmicas mesmo. Existe dinâmicas em lugares errados. Então, por que ela é controversa? Porque as pessoas buscam sempre culpabilizar alguém. Buscam terceirizar a culpa em algo. E tem a visão curta. Tem a visão curta e exclusiva. Como é que é? Quando faz exclusão, me ajudem aí. Tem uma visão excludente. Tem uma visão muito mais excludente. Tá? Então, por que ela se torna também... muitas pessoas dizem controversa, a constelação é muito controversa. Muitos falam que Bert Hellinger era nazista. Sim, ele tinha 17 anos, estava no exército. Quem estuda a biografia de Bert Hellinger vê que ele era contra o regime, o pai dele era contra o regime. Só que assim, filho, que nem o Talibã agora. O Talibã sumiu lá o Afeganistão. A mulher diz assim, eu vou andar sem eu não sei o nome religioso, né? Aquela toga que elas usam lá. Eu vou andar sem. Tá bom. Vai ser apedrejada em praça pública. Não tem? Não. Então, daí usam narrativas, sabe? Usam narrativas. A constelação, ela é mais determinista, sim. Ela é mais determinista, sim. Tá? A Burka. Ela é muito mais, mas tem até um nome, Ana, que elas usam, que se chama aquele. Nós chamamos de Burka, mas elas têm um nome religioso para aquilo. Então a constelação ela é um pouco mais determinista. Algumas pessoas não querem ouvir isso. Querem coisas opinativas ou querem algumas coisas, alguma situação que agrade, né, que seja bom de ouvir. Então, por exemplo, olha o determinismo da constelação, por isso que ela é tão controversa. Um determinismo da constelação. Meu marido engravidou outra mulher, o que eu faço? A constelação diz, a vida tem precedência. Aí, tá feita a constelação. Daí a pessoa diz, nossa, que determinista. Não, mas veja só, ela pode perdoar, pode não sei o quê, pode se manter casado, pode ser um erro, ele pode achar que é um erro, ele reconhece que é um erro. Tá bom. Vamos ver no decorrer de 10 anos, 15 anos, 20 anos, como que vai ficar. A constelação não é curta. Ela é futurista, ela vai muito para frente. Entende? Então, por isso que ela é muito controversa. Também pelo determinismo das coisas. E aí, né, tem pessoas que querem ir para o opinativo ou querem culpar alguém. Né? Primeiro que quem diz assim, fui na constelação e descobri que é culpa do pai, culpa da mãe, culpa minha, culpa dele. Bom, esse não entendeu constelação, né, ou o facilitador, né, que a PNL fala, né, que a responsabilidade é sempre do comunicador. O comunicador não se comunicou direito. Né? Tá? Por isso as controvérsias. Beleza? Alguns querem a explicação científica da constelação. Como é que você vai explicar a fenomenologia, Cristo? Olha só. Né? Então, ela não é metodologia, por isso que Bert Hellinger não gostava da palavra metodologia, que não é uma método, é uma abordagem. É uma abordagem. Tá? O que a gente observa? Efeitos. Sempre os efeitos. Abordagem. Tá? A gente sempre observa os efeitos. Tudo tem efeito. Tudo na vida tem efeito, gente. Né? A gente vê os efeitos.
Qual o efeito de você terminar um relacionamento brigada, né, com o ex-marido? Magoada, revoltada? Ah, mas eu estou magoada, eu estou revoltada. Qual o efeito? Para você, para o ex-marido, para os seus filhos. Efeito. Qual é o efeito de hoje? Qual é o efeito daqui a um ano? Qual é o efeito daqui a 5 anos? Qual é o efeito daqui a 10 anos? Qual é o efeito do aborto provocado? Qual é o efeito daqui no dia? Nossa, que alívio. Me livrei. Qual é o efeito no dia? Qual é o efeito daquilo daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Entende? Então a constelação ela pode se tornar controversa porque ela mostra o efeito há mais tempo. E aí entra no mundo opinativo do efeito a curto prazo, tá? Então, quem sabe abordagem sistêmica sabe o efeito e sabe orientar os seus clientes, orientar os seus treinados, orientar os seus alunos, né? Quais os efeitos daquilo a longo prazo. Ah, eu vou me separar desse homem, nem preciso do dinheiro, não preciso de nada dele, eu quero me livrar desse traste. Não quero nem saber. Meu filho cuido eu, porque eu sou fera, sou forte. Todo mundo sabe que você é fera, é forte. Todo mundo concorda. Na verdade, tu é tão fera que tu já é milionário, tu não precisa realmente do dinheiro de nada do cara. Sim, todo mundo concorda. Não tem como nós discordarmos de você. Qual o efeito para o seu filho? Qual o efeito para você no seu próximo relacionamento? Qual o efeito para o outro? Hoje, amanhã, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos. A constelação tem essas respostas. A abordagem sistêmica tem essas respostas. Por quê? Eu já atendi uma mulher que tinha essa postura que estava para se separar. Já atendi uma mulher que tinha essa postura que estava separada há 5 anos. Eu já atendi uma mulher que teve essa postura e já estava separada há 20 anos. E fecha com os livros. Fecha com a observação. Só que, ainda, como constelador, eu e você que vai aprender isso, você vai poder dar o direito ainda de ver se tem outra dinâmica. Monta o campo e depois vê, realmente confirmou a dinâmica. Muitas vezes, 90% das vezes, confirma as dinâmicas que a gente já previa. Então, aqui, né, que é a grande questão. Qual o efeito isso a longo prazo? Ah, vou montar uma sociedade com o irmão mais novo. Com o irmão mais velho. Vou montar uma sociedade em 3 pessoas. Qual é o efeito de hoje? Qual é o efeito de amanhã? Qual é o efeito daqui a um ano? Então, a gente tem os efeitos, sabe os efeitos. Né? E aí, talvez já esteja se perguntando qual o efeito. Pois é, a abordagem sistêmica responde isso. Né? Qual o efeito dessa postura hoje? Parece a certa. Vocês viram lá? Tem uma coisa que eu digo assim, né, que a Constituição fala. Quanto mais exclusão, mais força tem. Pois é. Vocês, notícia hoje, 17 de agosto de 2021, que o Talibã reassumiu, né, o Afeganistão. Qual a exclusão que foi feita há 20 anos atrás? Né? Você excluiu o Talibã do Afeganistão. Resolveu? Respondam por si mesmo. Vocês já estão tendo pensamento sistêmico. Resolveu? O que aconteceu? Voltaram mais fracos ou mais fortes? Voltaram mais organizados ou mais desorganizados? Voltaram com mais convicção ou menos convicção? Quais os efeitos? Então aqui a gente começa a saber os efeitos, começa a pensar os efeitos.
Essa exclusão muito forte, de 20 anos, trouxe muito mais efeito. Muito mais força. Então, são dinâmicas, gente. São muitas dinâmicas. Muitas e muitas vezes, quando nós nos alinhamos com os processos, né, nos alinhamos com a nossa história, incluímos, nós temos muito mais leveza. Né? Muito mais leveza. A constelação, ela é mais determinista, ela busca sempre a ordem, né? Ela busca muito mais a ordem, pois a partir da ordem, o amor pode prosperar. Né? Então, imagine você vai dar uma palestra e não tem ninguém sentado, todo mundo gritando. Mesmo que você dê a melhor palestra do mundo, você vai sair odiando todo mundo lá. Né? Então as pessoas precisam estar quietas para te ouvir, você tem uma ordem. Sempre que há uma ordem, o amor pode prosperar.